Fala aí pessoal, tudo bem? Como vai meu caro aprendente, minha cara aprendente? Léo Carvalho por aqui. Bora tomar um cafezinho comigo? Deixar o cafezinho aqui de lado para bater um papo com vocês. Olha, no começo dessa semana eu coloquei um conteúdo nas redes falando sobre liderança inspiradora. Parece bem óbvio, né? Porque o líder já é aquele que inspira. Mas eu trouxe uma reflexão interessante falando de dois agentes dessa história, o gestor e o líder, que há uma diferença não apenas semântica, mas também conceitual e contextual. Você está curioso para saber mais? Então volta lá no meu post, dá uma olhada, daí você compartilha, você dá um like, daí você inclusive comenta para a gente conseguir estender essa nossa prosa. Só que dentro daquele texto, eu coloquei uma reflexão falando sobre 3 pilares essenciais para chegarmos até o momento da liderança inspiradora. Você líder, você futuro líder que me veio agora, quero que você fique atento a esses 3 pontos principais. Nesse vídeo eu vou abordar especificamente o pilar 1, que trata justamente sobre a dominância sobre o propósito e a dominância sobre as emoções. Propósito é aquilo que te faz querer fazer. É aquela razão, aquela motivação intrínseca de querer ser, fazer, acontecer, que você ebule de dentro para fora. Existe um framework bastante conhecido chamado Golden Circle, que é o Círculo Dourado, desenvolvido por Simon Sinek. Ele é uma estrutura onde prevê 3 camadas, 3 esferas, onde a camada mais externa significa o quê? O que você faz? A camada intermediária é o como é que você faz. E a camada mais profunda, no centro desse núcleo, é o porquê. Eu costumo dizer que as pessoas se diferenciam pelo porquê, quais as razões que ela faz o que faz. Para a gente aqui conseguir traduzir, porque tem uma série de explicações para isso, o propósito pode ser aquela vontade, aquele tesão, aquela razão de fazer alguma coisa que você faz. Há 25 anos atrás, aproximadamente, eu descobri o meu propósito. Eu não sabia bem o que eu ia fazer da vida, só que na escola, dentro da minha comunidade, com os amigos, eu sempre tive uma eloquência, falei muito, estive à frente de muitas iniciativas e a vida foi me conduzindo por esse caminho até que um momento foi, opa, acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a direcionar o meu propósito e esse propósito ficou muito claro para mim, aonde eu queria chegar. O meu propósito é baseado numa palavra e numa descrição da frase. A palavra é transformação. A descrição dessa frase é: meu propósito é transformar a vida das pessoas através da educação, do conhecimento, da reflexão e da provocação. São 4 pontos principais que eu procuro fazer isso todos os dias. E eu digo sempre que o propósito não é aquilo que a gente faz todos os dias, mas aquilo que a gente não deixa um só dia de tentar fazer. Porque eu tento transformar a vida das pessoas todos os dias. Não apenas no trabalho, não apenas nos meus projetos, com os meus clientes, mas também na minha comunidade, com os meus amigos, com os familiares, com as pessoas próximas, de dentro da minha casa, com as minhas meninas. E muitas vezes até curioso, porque eu tô em casa às vezes falando e tentando colocar essa transformação à tona e minha esposa diz assim: ô Léo, para com essa palestrinha aqui, viu? Opa, reduz um pouco aqui o pé. E é muito comum que isso aconteça, porque o propósito é tão grande que eu quero que todo mundo conheça ele, eu quero que todo mundo seja impactado por aquilo que eu tenho de propósito. Tem gente que nunca pensou sobre isso. Você já pensou sobre isso? Que bom, parabéns, você já tem um propósito. Você não tem ainda? Fica tranquilo, fica tranquilo. Você consegue correr atrás disso. Pensa, mas pensa com calma. Tem gente que vai deixar para pensar no dia 31, meia-noite, lá em dezembro, estourando aquela champanhola de maçã na varanda, na praia, pulando onda e falando: meu Deus, esse ano eu juro que eu vou fazer acontecer. E chega dia 1 e não faz. Chega dia 2 e não faz, chega março e não fez ainda. Sabe por quê? Porque para você mudar comportamento tem que ter hábito. O hábito é recorrência. Costumo dizer que o hábito é como banho. Se deixa de tomar banho fica sujinho. Se deixa de fazer, não cria hábito. Ou seja, não cria recorrência, não muda comportamento. Então para se chegar num propósito tem que ter muita, mas muita disciplina para fazê-lo. E você aí desse lado que já pensou num propósito, sabe o quão custoso é. Só que tem uma outra tradução para o propósito que eu também utilizo, que é: propósito é aquilo que eu faria de graça. Cara, eu faria o que eu faço de graça, porque é muito legal. Eu vou, me relaciono com as pessoas, eu palestro, eu faço aulas, eu dou mentoria, eu trabalho no meu CLT, eu estou com as pessoas falando daqueles temas que eu gosto e as empresas me pagam. Olha que coisa boa! Isso é propósito para mim. E alguém agora que está me vendo, me ouvindo, pensa assim: ah, não, mas para você é fácil falar, porque você está trabalhando e fazendo uma coisa que você gosta, né? Não, porque na verdade, além de gostar muito, eu liguei o meu propósito àquilo que hoje eu faço.
E a grande essência, e aí eu quero falar com você, líder ou futuro líder, o grande objetivo é você pegar o seu propósito, ligar no propósito da sua companhia, pega o propósito dos seus liderados, entenda o que são, o que querem, o que desejam, os seus anseios. Eles querem que você faça isso, líder, ou você líder. É importante que você observe para isso. Um dado recente da Fundação Getúlio Vargas, junto com uma consultoria chamada Flash, desenvolveu um estudo falando o seguinte, que a maior razão da falta de engajamento dos nossos times são 3, tá? Eu vou falar das 3 e vou dar enfoque na principal que tem a ver com o nosso tema aqui agora. O principal fato é, confiança, a pessoa deixa de ter confiança no seu líder. O segundo é, elas não se engajam dentro de um time justamente porque faltou o significado do trabalho. Significado do trabalho. Elas não entenderam que elas estão ali apertando o parafuso, vendendo, fazendo um relatório, mas elas não sabem por que fazem. Isso é importante que você, líder, esteja muito atento. Terceiro elemento, elas não entendem que tem bons exemplos de gestão. Ela olha para cima e fala, tá, mas meu líder aqui, meu gestor, perdão, não está conseguindo me atender naquela expectativa, não estou aprendendo com ele. Então são 3 razões que desengajam, dentre elas uma tem a ver diretamente com o propósito. Já tem o seu propósito? Alguns estudos, inclusive, um bem recente da McKinsey, diz que pessoas que desenvolvem um propósito, elas têm 15% a mais de vida crescida na sua persona, ou seja, quem tem propósito, claro, vive 15% mais que as outras pessoas. Claro, porque aí você tem uma razão por viver, uma razão de fazer acontecer. Então, se você não pensou nisso, pense. E você, líder, o seu grande objetivo é entender qual é o teu propósito, entender o propósito do teu time para que coligue junto do propósito maior da sua companhia. Todos juntos dentro dessa caminhada e dessa jornada, equalizando esses propósitos. Claro, talvez o propósito que você tenha não seja o propósito da sua empresa. Sabe o que você vai fazer? Você muda. É simples assim. Léo, mas como é que eu vou largar minha empresa agora? Vou largar o meu cargo? Deixa eu te falar uma coisa, propósito não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com grana, tá? Propósito tem a ver com satisfação. Por isso que quando você descobre o propósito, você tem 15% mais de vida acrescida. Você, claro, porque aí sim você faz aquilo que te dá tesão, aquilo que é muito gostoso e muito valioso para você. Segundo elemento desse pilar, além da dominância do propósito, é a dominação da emoção, dominar as emoções. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o cérebro ele era constituído na sua totalidade ali na primeira infância. Só que nós já sabemos, estudos bem recentes, que o cérebro continua a se construir ao longo da fase adulta, entre 30 e 40 anos, ele ainda está em construção, e principalmente a parte do córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Essa parte que é responsável por regular, inclusive, as nossas emoções, as nossas decisões e a nossa cognição. Olha que curioso, quando eu falo sobre gerir e regular e dominar essas emoções, está associado a isso que eu acabo de trazer do córtex pré-frontal. Se ele ainda está em formação, é claro dizer que líderes entre 30 e 40 anos ainda terão alguma dificuldade na gestão. Claro, por uma instabilidade, por não saber o que se diz, por não saber um trato, como se relaciona com algumas gerações. E especificamente falando de geração, há um estigma bastante grande falando que as gerações mais novas não se relacionam tão bem com seus times por algumas questões essas vinculadas a comportamento. Claro, porque está ligado a uma questão cerebral, estrutural da pessoa. Eu sou uma pessoa que quase patologicamente tem um apego às origens das coisas. Então, para mim, eu sempre levo muito à tona, e você que já esteve comigo em algum momento sabe que eu uso muito uma expressão que é: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Ou seja, o comportamento a gente está vendo uma birra, um gestor birrento que não sabe gerir um time, mas a necessidade é: por favor, me acolham. Por favor, eu não aprendi a fazer isso, eu não tive bons exemplos de gestão, não tive bons exemplos na minha vida. Você percebe? Então perceba que você, líder, quando a gente fala de uma liderança inspiradora, sim, de fato, há a necessidade de inspirar. Líder não é aquele que tem um crachá. Líder é aquele que inspira, que direciona, aquele que tem um objetivo maior de transformar o seu time. E o primeiro pilar deles é: você precisa necessariamente dominar não só o seu propósito, mas dominar também as suas emoções. Se você curtiu, deixa teu comentário aí, reposta, coloca pra tua galera. Vamos continuar essa prosa e eu volto depois com os outros 2 temas do nosso pilar aqui, falando da liderança inspiradora. Valeu, meu caro aprendente, minha cara aprendente. Até mais!